Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia, mais um vídeo para a gente falar sobre mais um triunfo do Bahia. Tá virando rotina, graças a Deus, o Bahia venceu a equipe do Ceará por 3-2 nessa noite na Arena Fonte Nova, jogo válido pela quarta rodada, né, da Copa do Nordeste, jogo atrasado. O Bahia vence e se classifica matematicamente para as quartas de final da Copa do Nordeste com 2 jogos de antecedência. Agora vai ganhar um pouco mais de folga no calendário, né, vai poder mesclar ainda mais o time para os 2 jogos restantes da competição, ganhou e construiu um placar, apesar de ser um 3-2, mas construiu um 3-0 com muita autoridade. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E queria comentar com vocês também um assunto muito importante, que é o Rogério falando na coletiva sobre o tema seleção e também falando sobre o mercado da bola, porque o Marinho Júnior soltou informação quentíssima na noite desta quarta-feira sobre o atacante Eric Puga, né? O Bahia teria uma proposta na mesa na casa dos 50 milhões de reais do fundo árabe pelo jogador. Eu vou explicar a situação para vocês no decorrer do vídeo sobre isso, então já conto muito com o teu like, já conto muito com a tua inscrição, para você poder ajudar o canal aqui, também o nome do Esporte Clube Bahia, para que a gente possa conseguir chegar a 20 mil inscritos e aí eu continuar sorteando para vocês mais coisas aqui no canal. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, na ordem cronológica dos fatos, falando primeiro sobre o jogo em si, Bahia 3, Ceará 2, e aí depois a gente entra nos assuntos da coletiva e também sobre o atacante Eric Puga. Sobre o jogo, uma coisa é muito importante a gente ressaltar. O Bahia foi campeão baiano, campeão estadual no domingo à noite, né? O jogo foi às 4 horas, terminou ali quase 6h30, e aí veio a comemoração que terminou, sei lá, de madrugada, e aí segunda, terça-feira já tinha que ter treinamento para hoje, quarta-feira, já jogar. Parece que não, parece que muita gente pensa, né, que futebol ainda é como nos anos 90, anos 80, que o desgaste físico era antigamente menor e tal. Parece que essas coisas não influenciam no resultado, no desempenho, mas influenciam bastante. Ah, mas o time que entrou em campo hoje não era o time considerado titular do Bahia, que jogou o Bavi de domingo. Mas boa parte desses atletas estavam envolvidos na partida, ou até jogaram, como foi o caso, se eu não me engano, do Cauli, que acabou sendo expulso, do Rodrigo Nestor, do Kaique, que fez o gol também decisivo do título. Luciano Rodrigues estava com a seleção uruguaia, tudo bem, com a seleção lá, não jogou e tal, mas mesmo assim teve o deslocamento, né, da Bolívia até o Brasil, e ele pagou a passagem do próprio bolso para poder estar à disposição no dia de hoje. Muitos desses atletas emocionalmente também envolvidos com a partida, que foi tensa, que foi complicada. Isso tem um desgaste muito grande. Como o próprio Rogério falou na coletiva, você não consegue treinar, você não consegue recuperar os jogadores. Bom, beleza, a gente vai poupar o time, considerado titular, vai colocar o time em reserva, mas esse time reserva não consegue fazer treinamento porque muitos deles estavam jogando. E aí você não consegue recuperar os titulares, e aí precisa fazer troca no decorrer do jogo, e aí esses caras precisam entrar. É uma bola de neve. E o Bahia vai ter que encontrar uma solução para isso, porque até junho, até a parada para o Mundial de Clubes, vai ser jogo toda semana, quarto domingo, e não vai ter tempo de recuperação. E vai ser um jogo mais pesado do que o outro. Hoje foi o Ceará, final de semana já tem Campeonato Brasileiro, aí daqui a pouco já tem Libertadores da América, depois já tem jogo fora de casa contra o Nacional Uruguai. É muito pesado. E o Bahia conseguiu, no jogo de hoje, construir um 3-0 com muita autoridade até o momento que perde o controle da partida. Até aquele momento que o Bahia faz 3-0, antes de tomar o primeiro gol do Ceará, o Bahia conseguia dominar a partida com tranquilidade, era um time soberano, mesmo com seu time reserva, e com boa parte desse time do Ceará em campo, né, campeão estadual cearense, jogando o jogo decisivo contra o Fortaleza. Mesmo assim, o Bahia com um time totalmente alternativo, que a gente fala que é o considerado reserva, conseguiu construir um placar contra uma equipe de Série A com muita autoridade. E considerando, né, a situação do Bavi, que foi no domingo, o desgaste que o time já vem tendo no decorrer dos jogos. É uma coisa que a gente precisa ressaltar e a gente precisa valorizar. Sofreu 2 gols, mas eu enxergo esses 2 gols. Claro que eu não quero que o Bahia sofra 2 gols, claro que eu não quero que se complique na partida, mas era previsível que isso iria acontecer. Era previsível que quando chegasse um determinado momento do jogo, esse time iria cansar e iria sofrer. Então, para mim, é totalmente compreensível essa situação. Eu valorizo a luta, valorizo a entrega, a dedicação e o jogo de alto nível que esse time conseguiu fazer em muitos momentos, considerado todas as circunstâncias, em muitos momentos da partida. Uma vitória com autoridade para a gente conseguir a classificação já de forma imediata para as quartas de final, com antecedência, e agora é garantir a primeira colocação
colocação. Acho que o Bahia consegue já garantir isso, ou já garantiu. Não olhei de fato a tabela para ter uma noção exata. Está acontecendo alguns jogos assim, do grupo A, né? Mas vão acontecer jogos também ainda do grupo B. Mas o Bahia já consegue uma situação muito confortável no grupo, classificado. Agora é pensar de fato no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, que está para começar. É preocupante, mas é de valorizar sim esse triunfo. Falando sobre o Rogério, né, ele falou sobre tudo isso que eu comentei também um pouco na coletiva, mas um tema que me chamou a atenção foi seleção, não. O Rogério descartou completamente esse assunto na coletiva no dia de hoje. O Rogério, como foi falado até na transmissão da Premier, com toda a certeza do mundo, e eu trouxe um vídeo falando sobre isso aqui no canal, com toda a certeza do mundo, em uma lista de técnicos brasileiros, ele aparece no top 5 para substituir o Dorival Júnior. Talvez não seja o primeiro, porque na minha opinião o primeiro poderia ser o Felipe Luiz, que atualmente é técnico do Flamengo. Não consigo enxergar uma segunda posição tão clara, então é por isso que eu coloco o Rogério pelo menos nesse top 5. Se eu fosse fazer uma lista só minha, ele estaria no top 3. É um treinador que está se mostrando ser muito competente nos últimos anos, evoluiu bastante, um treinador estudioso, é um cara que, para mim, merece sim estar na seleção brasileira, porque se hoje a gente tem que aturar o Dorival Júnior, com todo o respeito do mundo ao Dorival e toda a sua história no futebol, mas o que o trabalho, comparando o trabalho do Dorival vem fazendo na seleção brasileira e também do perfil do Dorival, por que o Rogério não pode estar? Essa é a pergunta. Eu acho que é um técnico agora para a seleção? Não. Gostaria de ver ele continuando no Bahia, obviamente. Mas tirando essa minha vontade, eu não acho que o Rogério seja para a seleção agora. Mas se a gente olha para a seleção nesse exato momento e vê o Dorival lá como treinador, com todo o respeito do mundo ao profissional, mas de acordo com as minhas preferências, se a gente olha para o Dorival, é porque que a gente pergunta por que o Rogério não pode estar lá. E ele descartou completamente o assunto na coletiva. Obviamente ele não vai falar, obviamente ele não vai querer tocar no assunto, até porque seria antiético também, principalmente com a pessoa do Dorival Júnior, no qual ele imagino que ele também tem um enorme respeito e admiração, e também não é um assunto para a gente se falar. Eu acho que é muito ético do Rogério em não falar, é muito inteligente também, muito educado da parte dele. Eu entendo completamente esse assunto. Não é um assunto que dá para ele negar, né? Obviamente, como eu falei, ele em impossível lista, ele estaria lá como um dos substitutos, porém não deve chegar ao convite porque o próprio Rogério não deve aceitar. O próprio Rogério não deve querer trocar o trabalho que ele vem fazendo no Bahia nesse momento pela seleção brasileira. Óbvio que dependendo do momento que chegar esse convite e tal, pode ser até que o Rogério pense. Porém, o trabalho que ele vem fazendo com o Grupo City é um projeto e ele está muito envolvido, então dificilmente ele deve aceitar. E difícil também o convite chegar. Eu acho que a ideia da seleção brasileira não é o Rogério, é o Ancelotti, mas se não for o Ancelotti, com toda a certeza do mundo, é o Felipe Luiz aqui no Brasil. Acho que o Rogério seria um terceiro, uma quarta opção nesse exato momento para ser treinador da seleção brasileira. Falando agora sobre Eric Puga, o Marinho Júnior trouxe informação muito quente sobre essa situação, de que o Bahia recebeu uma oferta, e na qual eu já pude apurar e até demorei também um pouco nesse vídeo, que o Bahia recebeu uma oferta para vender o Eric Puga, né, um fundo árabe, no valor de 52 milhões de reais, 8,5 milhões de euros. E lembrando, o Bahia comprou o Eric Puga por 18 milhões de reais. 18 milhões de reais. E o Bahia já tem uma oferta, praticamente não passou nem metade do ano, para vender o Eric Puga por 52 milhões. Isso que é saber fazer dinheiro. E os caras sabem fazer dinheiro, na moral. Os caras têm o meu respeito nesse assunto. Não acho que o Bahia vá vender. Não acho, não. Vou trazer uma apuração de forma aqui até mais profissional com vocês. O Bahia não deve aceitar a oferta, mas que é uma oferta a ser considerada e uma oferta que é tentadora, porque, como eu falei para vocês, o Bahia vendeu ou comprou o Eric Puga por 18 milhões de reais. O Eric Puga está tendo um desempenho, assim, não surpreendente, mas um desempenho muito bom nesse início de temporada. E já aparece uma oferta nessa casa. Se, por um acaso, ele não conseguir repetir o mesmo desempenho no Campeonato Brasileiro, Libertadores, dificilmente o Bahia vai conseguir vender nessas cifras. Mas minha opinião, e o que o Cadu também deve fazer, é não aceitar. Por que não vai aceitar? Porque a tendência é que ele mantenha assim esse desempenho, e mesmo se não manter, vai ser um jogador muito útil ao longo da temporada, no ano que vem também, e aí depois de duas temporadas e meia, você consegue uma nova oferta num valor para mim muito maior, porque ele tem uma margem para evolução ainda muito grande, e ele vai valer muito mais do que apenas 8,5 milhões de euros daqui a um ano, daqui a 2 anos, porque é jovem, porque é esforçado, porque é um cara que trabalha sério, firme, enfim, todas essas credenciais. É muito bom profissional e é muito bom jogador também, muito bom de bola. Então,
não deverá, o Bahia não deverá aceitar, né, já trazendo a apuração para vocês, não deverá aceitar, a oferta de fato existe, está na mesa, o Marinho é um cara que tem um respaldo muito grande, uma credibilidade enorme, mas ele não falou, não deixou claro, né, mas é que é uma apuração minha de que essa oferta não deve ser aceita pelo Esporte Clube Bahia. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, se você gostou, não se esqueça de dar seu gostei, até o próximo vídeo, valeu, tchau!